Irmão Juarez Vital, espero que o irmão esteja bem, né? Na medida do possível, mas é só para relatar um fato que aconteceu comigo desde quando eu era criancinha. Irmão Juarez, sei que talvez a minha conversa aqui não tenha relevância alguma, mas eu te garanto, irmão, que desde quando eu nasci, eu fui um dos filhos mais sofridos dentro de 11 irmãos. Eu era aquele irmão que era aquele filho que era obediente, eu era aquele irmão que era o mais paciente, eu era aquele filho que tentava mais obedecer a mãe, o pai e a vizinhança que morava perto de casa. Com tudo isso, desde criança eu queria entender o mundo espiritual. Não sei porquê, mas eu queria entender o mundo espiritual. E na minha ignorância, sempre tentei rezar, né? Rezar como minha mãe falava, mostrava pra gente, né? O Pai de Nós pequenino e por aí vai, muitas coisas. Então eu sempre fui tentar ser espiritual, porque eu queria conhecer o mundo espiritual desde criancinha, mas eu não tinha noção de nada. Pois bem, e toda vez que eu saía de casa, muito jovem, e que eu voltava 10, 11 horas da noite na minha cidade, eu tomava um banho e ia ajoelhar para orar, rezar, né? Rezar, né? Que a gente era católico, a gente ia rezar. Então, eu via coisas diferentes, eu via muita coisa diferente, só que eu não conseguia deduzir o que era. E um determinado tempo eu cheguei a comentar com meu pai do que eu via nas minhas orações, mas não sabia decifrar o que era. E eu conversava com meu pai falava: meu filho, você tem que orar, tem que rezar mais, ter cuidado e tal. E um dia meu pai me mandou a minha vida, não sei, meu pai enxergava alguma coisa em mim que eu não entendia. E que meu pai falou assim: meu filho, vai na casa de fulano dos Abreu e ele vai jogar umas cartas para você. Agora você pode ter certeza, o que aquele homem falar, isso vai acontecer. Eu estou dando um resumo, bem resumido mesmo. E aquele homem, eu fui até aquele homem, expliquei para aquele homem, falei: não tenho dinheiro, meu pai mandou eu vir aqui e possível jogar umas cartas para mim. E ele jogou as cartas para mim e ele falou para mim assim: dentro de 6 meses vai acontecer um derramamento de sangue com você, porque tem uma mulher fazendo algo para você e é um derramamento de sangue. Mas você vai passar por isso e não me explicou como eu poderia me livrar disso, não me explicou como eu poderia fazer alguma coisa que impedisse aquilo. Ninguém me explicou nada. Pois bem, e eu cheguei, saí daquela casa, tranquilo, e lutei minha vida como sempre. Fui trabalhar e tal, aquela coisa toda, e passou um tempo, e realmente aconteceu. Uma vizinha minha, era casada com um cidadão, e o cidadão tinha uma filha. E a filha tinha por 13, 12 anos, por aí, nessa faixa. E as duas começaram a brigar e aquela coisa toda. E eu, já tomado de vinho, tomado de álcool,
sozinho, um domingo aleatório, eu estava sozinho e ouvi aquilo tudo e eu tentei ajudar. E eu chamei aquela menina e falei para aquela menina assim, falei, esquece o que ela tá falando, deixa para lá e deixa ela só falar sozinha. Tudo isso vai se passar. E aquela menina voltou para dentro da casa e falou algo para enteada dela de que eu estava falando mal dela. E eu, sentado ali naquele passeio, aquela mulher voltou e começou a me xingar de tudo que era nome, maconheiro, bicha. Isso era mais ou menos em 1993 e eram umas palavras muito pesadas naquela época. E naquele momento, meu irmão mais velho, que a quem eu sempre reverenciei, né, estava vendo aquela situação toda. E aquilo foi muita humilhação para mim. E naquele momento, meu irmão botou eu para dentro de casa e eu fui para dentro de casa. E ele saiu, foi para casa dele e eu estava dentro da casa dos meus pais. Quando eu vi uma voz que dizia: se mata, mata ela primeiro e tudo ficará bem. E meu pai tinha várias armas dentro de casa. E naquele momento, a gente nunca tinha pegado nenhuma arma. Nunca. Meu pai cuidava de várias armas dentro de casa e ninguém nunca pegou nenhuma arma. E naquele dia eu fui e peguei. E naquele momento eu fui para ver se eu achava ela, que ela morava frente à minha casa. Eu falei, na hora que ela botar a cabeça, eu acerto ela. E eu fiquei com aquela arma na janela e não consegui encontrar ela. E uma voz falava no meu ouvido: se mata, porque você não presta para sua família, você não presta para a vizinhança, você não presta para ninguém aqui. E todos eles vão ficar com remorso de você, porque você é um cara bom, mas para eles não presta. E eu obedeci aquela voz e eu peguei uma espingarda do meu pai 22, achei umas balas dentro de uma meia e botei dentro da 22 e naquela época a gente não tinha guarda-roupa, tinha malas. Eu botei em cima da mala e botei no meu peito esquerdo e acionei o gatilho com uma mão. Eu segurava o cano da espingarda com a mão esquerda e com a direita eu acionava o gatilho com o dedão. Mas só que antes de eu acionar o gatilho, eu gritei assim: meu Deus, me perdoa. E acionei. E aquilo ali foi minha derrota. Aquilo ali eu dei um tiro no meu próprio peito esquerdo. E como a casa do meu pai era grande, eu saí andando, cambaleando, cheguei na porta da rua, fiquei e gritando que me atirei, me atirei, me atirei. E o pessoal ali na rua que ia passando veio me acudir. Pois bem, é uma longa história, eu quero resumir o máximo. Passei mais de 3 meses dentro de um hospital, perdi um pulmão, metade de um pulmão. E eu vi várias coisas que o meu pai me contava do que ele passou dentro de um hospital. Tudo bem. Só que daí para cá, a vida espiritual foi se abrindo para mim. Foi se abrindo. Eu era católico, e daí passei a ser. Voltei para casa, melhorei e tal. E no ano de 98, 1998, eu fui para São Paulo para querer ser pagodeiro. E quando eu cheguei em São Paulo, era o tempo de pagode, o tempo de festona, aquela só pagodes e tal. Falei, chego lá, eu começo a cantar e eu vou me dar bem. Quando eu cheguei lá, eu virei crente. E dali para cá, eu nunca mais desapartei de uma Bíblia. Sempre estudei a Bíblia de ponta a ponta, de ponta a ponta, de ponta a ponta. E eu via várias coisas.
nossa, por que eu clamo a esse Altíssimo de todo o meu coração? Eu conheço o ser que está dentro de mim. E eu falo, e esse Altíssimo, resumindo, irmão, vi muitas maravilhas pela minha inocência. Vi muitas maravilhas que o Altíssimo fez. Vi pela minha inocência. Eu tenho 6 filhos e sempre eu não deixei minha esposa trabalhar, era eu trabalhava, ela cuidava das crianças e eu ia para luta. Mas daí para cá as coisas foram se agravando e eu fui mais sendo espiritual, lendo a Bíblia de ponta a ponta e escrevendo livros. Eu tinha caderno de 12 matérias, tinha 5 cadernos ou mais que eu ia escrevendo. Resumindo bem a história, irmão, eu comecei e minha esposa falava que eu ia ficar doido, que eu ia ficar doido, que eu ia ficar doido, lendo a Bíblia, lendo a Bíblia. E tudo bem, várias coisas se passou. Não dá nem para comentar aqui no áudio que vai ficar muito longo. Mas minha esposa me traiu. Meus filhos foi quem abriu meus olhos, me mostrou e como eu era da cristão do Brasil, congregação cristã no Brasil, eu não podia me divorciar. E os irmãos que eu estava dentro da igreja falaram que eu não podia me divorciar, não podia divorciar, e que não era correto, que não sei o quê, que eu não tinha certeza. Eu falei, mas meus filhos estão vendo. Meus filhos viram, minhas 2 crianças mais velhas viram, e eles não queriam que eu me divorciasse. Mas não era eu que estava pedindo divórcio, era ela que estava pedindo divórcio, porque ela não queria mais ficar comigo. Pois bem, ela pediu o divórcio, me levou para a justiça e queria que eu pagasse pensão e aquela coisa toda. Resumindo no total, eu não queria me divorciar, mas fomos assim como ela quis, né? A justiça me convocou, eu fui e cheguei lá, ganhei 4 filhos para morar comigo e 2 ficar com ela. Quando a juíza ia bater o veredito, ela falou: ó, doutora, vou ficar com essas 2 crianças mais novas e ele vai ficar com os 4. Eu preciso de uma pensão. E aí a justiça falou que não, você não pode pegar a pensão. Se ele vai ficar com 4, você vai ficar com 2, né? E aí ela, não, tá tudo bem, beleza. Eu vim embora para Bahia, fiquei aqui na Bahia e foi quando, agora, pouco tempo, um ano e pouco, eu conheci esse verdadeiro e algo que fez os céus, a terra e a fonte das águas através do irmão. Mas, irmão, te garanto que eu sei que a conversa é um pouco longa, chata, mas eu te garanto que eu nunca vi coisas tão sublimes que o Altíssimo fez e fez não, está fazendo na minha vida através desse nome Yahweh. Yahweh tem feito coisas calmas, tem feito coisas, como o irmão diz, na tranquilidade. Hoje trabalho para mim, não sou rico, sou pobre, muito pobre mesmo, tá entendendo? O que o pai me dá é para comer o dia e a noite. O que o pai me dá é para me pagar meu aluguel. O que o pai me dá é para me pagar uma continha ali, uma continha aqui, uma continha de internet, um botijão. Mas o pai nunca me abandonou. Depois que eu descobri esse nome e na minha inocência que eu clamava dentro do meu ser por um espírito qual eu não conhecia, mas eu sentia que aquilo não era a minha vida. Eu sentia que todo, com
todas as forças do meu coração, ao qual eu clamava a esse Deus, e esse Deus parece que ele era perverso, parece que ele era indigno, que ele via o meu sofrimento, ele via as minhas lágrimas, com todo o ser que eu tinha dentro de mim, clamar por ele, e ele parece que gostava do meu sofrimento. Não sei se o irmão compreende o que eu estou falando, mas parece que era sei lá, um desejo dele ver o meu sofrimento. Pois bem, depois de tudo isso que se passou, irmão, que eu conheci a palavra, o nome verdadeiro do Altíssimo que fez os céus, a terra e a fonte das águas, eu venho clamando por esse nome. E esse nome, ele não quer ter barganha. Ele não quer que você se humilhe. Ele quer que você reverencie, ele quer que você seja justo, que você seja honesto, que você seja uma pessoa honesta, digna, entendeu? E eu vejo, irmão, que o trabalhar do Altíssimo é na plenitude, é na calmaria, é na simplicidade, e tudo aquilo ele resolve para a gente. Então, irmão, a minha pergunta é: eu preciso ouvir mais do irmão. Eu preciso entender mais do irmão. O irmão já fez vários vídeos e que o irmão deixa algumas peças assim, não é que é solta, mas é umas peças que o irmão fala assim: ainda vou gravar um vídeo a respeito de tal coisa, ainda vou gravar um vídeo a respeito de outra coisa. Então, irmão, eu não estou aqui querendo que o irmão faça as coisas mirabolantes da sua própria cabeça, e nem que o irmão aqui queira alegrar a minha alma com as suas palavras, mas com a palavra do Altíssimo que fez os céus, a terra e a fonte das águas. Entendeu, irmão? Sei que o vídeo tá, o áudio tá longo, chato pra caramba, mas espero que o irmão compreenda o que eu quero dizer. Eu, a, eu gosto demais das coisas espirituais, desde criancinha, irmão, desde criancinha. E daí pra cá, que eu conheci o verdadeiro nome, eu tenho pregado para quem chegar a mim e passar os seus vídeos, eu tento passar. Tem pessoas que não aceitam, tem pessoas que não querem ouvir, tem pessoas que falam que é muito louco essa história, mas eu já entendi. As pessoas que não entendem, as pessoas que não querem entender, já sei que os olhos delas estão fechados, e fazer o quê? Não posso fazer nada. Mas eu espero que o irmão busque o Altíssimo, para que o Altíssimo venha dar ao irmão um entendimento melhor, né, de muitas coisas que o irmão já falou, e que o irmão precisa ainda gravar alguns vídeos, para alguns áudios também, para que a gente possa entender melhor as coisas do Altíssimo. Não estou te pressionando, fica à tua vontade. Se quiser me responder, fica à tua vontade. Meu nome é Iata Anderson, eu moro aqui em Porto Seguro, Bahia. Meu caro Iatan Anderson, morador de Porto Seguro, na Bahia. Muito bem, ouvi todo o seu áudio, longo o seu áudio, mas ouvi todo. Meu irmão, veja bem, Deus fizeram uma estátua de Zeus, que é o mesmo Deus. Os gregos são politeístas, adoradores de mais de 30
3.000 deuses. E o Deus dos deuses dos gregos é Zeus, que é o mesmo Deus. O nome Deus originou do grego Theos, e Theos é Zeus. Quando as pessoas dizem louvado seja Deus, está se referindo a Zeus, a maior estátua do país da Grécia. Mas é só a estátua? Não. A estátua representa um ser que não tem corpo carnal, que aderiu à raça Satã. Satanás, ele quer ser louvado. E ele montou o reino dele aqui e colocou a população mundial para louvar o reino dele. Então, o reino dele é todo aliado a ele. Então, Deus, a estátua Zeus, que é o mesmo Deus, representa um ser que trabalha, que faz milagres nas igrejas. Quando uma pessoa numa igreja pede para Deus, está pedindo para um representante de Satanás. Satanás é um poder abaixo de Yahweh. Ele não consegue criar nada, porém ele é imitador, ele imita. E ele quis ser louvado. Como ele não conseguiu ser louvado de forma direta, ele colocou a população no engano e de forma indireta a população está louvando o reino de Satanás. Então, quando na igreja, digamos assim, alguém louva a Deus, está louvando um ser que trabalha com Satanás. Porque o nome de Satanás também não é Deus. Deus é o nome de um dos representantes de Satanás. Quando as pessoas louvam a Jesus, Jesus é uma estátua que tem no Rio de Janeiro. Tá, mas é apenas a estátua? Não. Aquela estátua representa um outro ser representante de Satanás. Então, quando as pessoas pedem as coisas para Jesus, está pedindo para um ser de Satanás, que aquela estátua representa ele. É como a bandeira do Brasil, um pedaço de pano verde, azul, amarelo e branco. Mas ela, em qualquer país que tiver, representa o Brasil. Assim como as estrelas que estão dentro da bandeira representa os estados do Brasil. Tem uma outra maior que representa o Distrito Federal. Ok. Até as cores da bandeira tem algo que representa. Por exemplo, como o verde representa as matas, o azul representa o céu, o amarelo representa o ouro, e aí vai. Então, Satã, os seres satânicos são representados por bonecos. A estátua no Rio de Janeiro, a estátua Jesus, é apenas um boneco. Porém, tem um ser que as igrejas louvam, que aquela estátua representa ele. Você pega, por exemplo, a Havan. Ela tem uma grande estátua que faz prosperar o comércio deles. Mas é a estátua que faz prosperar? Não. A estátua é representante do ser
que trabalha fazendo aquela loja prosperar, enganando os donos da loja. E assim vai. Qualquer boneco que você vê na sociedade são representantes de seres satânicos, que são milhões. Isso é profundo, tá? Eu só sei essas coisas porque o Pai lá nas alturas me fez saber. A população está no reino satânico. Aí a pessoa fala assim, um urso de pelúcia é apenas um urso de pelúcia. Nada. Ele está representando um ser de Satanás. Pode ver que hoje, nos pisos das casas, nos pacotes de bolacha, nas roupas, etc., tudo tem bonecos, representando seres que estão governando o mundo aqui. Não é à toa que está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura e nem semelhança alguma. Observa, nem alguma semelhança nenhuma, do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás e nem lhes darás culto. Aí Satã, quebrando as regras do Pai lá em cima, colocou o povo para fazer estátua representando seres de Satanás. Eles não têm corpos carnais, tem que ter algo que os representa. Que situação, hein? É triste. A população mundial está enganada. Então, aquela voz que falou contigo são seres satânicos, enganando o povo. Meu irmão, aí o irmão me pergunta, mas irmão Juarez, por que o irmão faz um vídeo e não vai muito a fundo? Meu irmão, tem que ir mais no raso, porque eu tenho que obedecer o Pai lá em cima. Tem que aguardar as pessoas ir amadurecendo. Algumas pessoas têm um pouco mais de capacidade, mas são pessoas que ouviram agora, são tudo criança, não tem estrutura para ouvir coisas muito profundas. Por isso eu vou devagar. Mas o Pai me faz saber as coisas. Tipo, as pessoas perguntam, no passado houve gigantes. Mas de onde vieram os gigantes? Eu sei, sei. Mas é informação muito forte, não tem nada a ver com o que ando dizendo por aí. Eu sei a realidade. Mas eu fico quieto. A mesma coisa as pessoas perguntam, por que o cidadão é japonês, o outro é brasileiro, e são diferentes. Um tem o olho de um jeito, outro é de outro jeito, o alemão é diferente do brasileiro e tal. Mas o porquê disso, se todo mundo veio de Adão e Eva? Aí o Pai me faz saber que a história de Adão e Eva é furada, e o Pai me faz saber o porquê dessas coisas. Aí as pessoas dizem, não, é porque ele nasceu no outro continente, o clima é diferente e tal, por isso que ele é diferente. Não tem nada a ver com uma coisa com a outra. Nada, nada, nada. Se um casal de brasileiros sair daqui e for lá para o Japão, e eles tiverem um filho lá, vai sair igual os brasileiros, não vai sair parecendo japonês. Pode criar lá que ele vai ser brasileiro. Mas então, por que o chinês? Por que o japonês? Por que... O irmão Juarez sabe? Sabe. Mas vamos com calma, meu irmão. O importante é sair da idolatria e ficar na presença de Yahweh, bebendo nas águas limpas, nos verdadeiros ensinamentos, vindo direto da fonte perfeita, fora da idolatria, e deixar as coisas acontecer. Aquele que abraçou Yahweh e saiu da idolatria está seguro. Passará penumbra, sofrimentos e tal, mas vence. Ok, meu irmão? Deixo a você e ao pessoal de Porto Seguro, na Bahia, um forte abraço.